Olá, crianças! Vamos estudar? Vocês estão preparados? Então vamos lá. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar sobre a história dos meios de comunicação. Nós sabemos que nós estamos vivendo na era da globalização, né? Onde todo mundo está conectado, onde todo mundo está interagindo, né? E para isso nós precisamos usar o quê? Os meios de comunicação. Como televisão, rádio, telefone, e é claro, o mais prático, né, que é o aparelho celular. Todo mundo conectado à internet hoje em dia. Então, tudo isso aqui que eu falei são meios de comunicação. Nós vamos falar um pouco sobre esse meio de comunicação. Com eles nós podemos o quê? Acompanhar noticiários, podemos falar com nossos parentes que estão em outros lugares, né? Podemos seguir novelas, filmes, séries, né? Então, com os meios de comunicação nós podemos fazer várias e várias coisas. Só, gente, que nem sempre isso foi assim. Antigamente, os meios de comunicação em massa, especialmente o celular, ele não existia, né? O celular, o rádio, né? Ele não existia. E isso aí foi surgindo já lá pelo século XX, né? Os meios de comunicação, nós sabemos que tudo tem história. E com os meios de comunicação não é diferente. Eles também têm história. E nós vamos falar aqui sobre alguns meios de comunicação, né? São vários, mas nós vamos falar aqui sobre alguns desses meios de comunicação. Então, vamos lá. Vamos estudar agora sobre um dos meios de comunicação mais antigo, que é o telefone. Ele foi inventado na década de 1870 pelo empresário escocês Alexander Graham Bell, né? Que é esse telefone que vocês estão vendo aí na imagem. Esse foi o primeiro telefone inventado. Em 10 de março de 1876, esse inventor, né, que é Alexander Graham Bell, ele realizou a primeira transmissão elétrica de voz usando o aparelho. O telefone não demorou muito para chegar ao Brasil. Já em 1877, foram instaladas as primeiras linhas telefônicas na cidade do Rio de Janeiro. O primeiro aparelho de telefone funcionou no Palácio Imperial de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. O Brasil, naquela época, gente, ainda era uma monarquia, ou seja, era governada por reis e imperadores. Nesse caso, era governado pelo imperador Dom Pedro II, né? Depois do telefone, surgiram as centrais telefônicas, né, que tinham as telefonistas, depois veio os telefones públicos, e por fim, hoje, os telefones celulares, né, que nós já temos fácil acesso. Então, esse aí foi o primeiro telefone, o primeiro meio de comunicação que foi inventado. Agora, gente, imaginem aí, uma época em que nem a televisão, nem o computador existiam, que só existia jornais, revistas, telefone, né? Deveria ser muito ruim, né? Só que tudo isso mudou, né, de uma maneira rápida e intensa. Primeiro veio, como nós já estudamos, o telefone, e depois do telefone veio a rádio, né? Aí nós temos a imagem do primeiro rádio que foi inventado. No Brasil, ele começou a ser usado na década de 1920, né, na década de 20. A primeira transmissão realizada em nosso país aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, durante o governo do presidente Epitácio Pessoa, né? Naquela época, nosso país já era uma república, né, que era governada por um presidente. No Brasil, na década de 20, poucas pessoas tinham rádio. Além disso, havia poucas emissoras. Com o tempo, os aparelhos foram se tornando cada vez mais fáceis de se obter, né? Ficaram mais fáceis, as pessoas tiveram mais acesso a esse meio de comunicação. Existiam até mesmo anúncios em jornais, revistas, né, de como montar o seu próprio rádio em casa por meio da compra de peças e outros objetos específicos para poder fazer, né, o rádio. Depois vieram vários modelos de rádio já prontos e as pessoas começaram a comprar em lojas com preços mais acessíveis, né, ao bolso da população. Então, o rádio se tornou o principal meio de comunicação na época, transmitindo a milhares de pessoas entretenimento e informação. Então, depois da invenção do telefone, veio o rádio.
Na próxima aula, nós iremos estudar outros meios de comunicação que surgiram depois. Então, beijo e até a próxima aula.